Bíblia Sagrada em áudio português Números. Página 16 a 20. Bíblia Sagrada completa Livro dos Números. Ler a Bíblia Sagrada diariamente oferece inúmeros benefícios espirituais, intelectuais e emocionais que podem enriquecer a sua vida de várias maneiras. Aqui estão 5 motivos convincentes para incorporar a leitura diária da Bíblia em sua rotina. 1. Crescimento espiritual profundo. 2. Guiamento e direção. 3. Força e encorajamento. 4. Conhecimento histórico e cultural. 5. Melhoria na compreensão da fé cristã. Ao dedicar tempo diariamente à leitura da Bíblia, você nutrirá sua espiritualidade. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Consagração dos levitas. O Senhor falou a Moisés: separa os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. Assim procederás para purificá-los. Fez-lhes uma aspersão com água de expiação. Depois devem passar a navalha por todo o corpo e lavar as vestes para se purificar e em seguida tomarão um bezerro com a respectiva oferenda de farinha fina amassada com azeite. E tu tomarás outro bezerro para o sacrifício pelo pecado. Farás os levitas aproximar-se da tenda do encontro, e convocarás toda a comunidade dos israelitas. Depois de teres feito os levitas aproximar-se diante do Senhor, os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão oferecerá os levitas com um gesto diante do Senhor, em nome dos israelitas, para que atuem no serviço do Senhor. Os levitas imporão as mãos sobre a cabeça dos bezerros, e Arão os oferecerá, um em sacrifício pelo pecado, e outro em holocausto ao Senhor, como rito expiatório pelos levitas. Colocarás os levitas de pé diante de Arão e de seus filhos, quando os ofereceres com um gesto diante do Senhor. Assim separarás os levitas do meio dos israelitas, eles serão meus. Só depois os levitas entrarão para o serviço da tenda do encontro. Tu os purificarás e os oferecerás com um gesto, pois, dentre os israelitas, eles me foram doados inteiramente dedicados. Tomei-os para mim em lugar dos nascidos de primeiro parto, em lugar de todos os primogênitos israelitas. Pois é a mim que pertencem todos os primogênitos israelitas, tanto de homens como de animais. Eu os consagrei a mim quando feri de morte os primogênitos na terra do Egito. Mas escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Entreguei os levitas a Arão e a seus filhos como doação da parte dos israelitas, para atuarem nas funções litúrgicas dos israelitas na tenda do encontro e por eles fazerem a expiação. Assim já não acontecerá nenhuma desgraça entre os israelitas pelo fato de alguém do povo aproximar-se do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade dos israelitas procederam com os levitas exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as vestes. Arão os ofereceu com um gesto diante do Senhor e por eles fez a expiação para purificá-los. Feito isso, os levitas passaram a executar suas funções na tenda do encontro, supervisionados por Arão e seus filhos. Procedeu-se em relação aos levitas assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés a respeito deles. O Senhor falou a Moisés: o que segue refere-se aos levitas. Os levitas entrarão no serviço da tenda do encontro e exercerão suas funções a partir dos 25 anos. Aos 50 anos deixarão o serviço e já não exercerão as funções. Ajudarão os irmãos apenas a montar guarda na tenda, mas não exercerão mais as funções. Assim procederás com os levitas no tocante às funções. Data e rito da Páscoa. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do Egito. Na data marcada, os israelitas celebrarão a Páscoa. Devereis celebrá-la no tempo estabelecido, no dia 14 deste mês, ao entardecer. Segundo todos os ritos e normas a celebrareis. Moisés deu ordem aos israelitas para celebrarem a Páscoa, e eles a celebraram no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ora, alguns homens se encontravam em estado de impureza, por terem tocado num morto,
e não podiam celebrar a Páscoa nesse dia. Apresentaram-se naquele mesmo dia diante de Moisés e Arão e disseram: Estamos impuros por termos tocado num morto. Por que seríamos impedidos de apresentar nossa oferta ao Senhor, no devido tempo, com os outros israelitas? Moisés respondeu-lhes: Aguardai para que eu vá ouvir o que o Senhor ordena a vosso respeito. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: Se alguém de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por causa de um cadáver, ou estiver numa viagem distante, poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverá celebrá-la no 2º mês, no dia 14, ao entardecer. Deverão comê-la com pão sem fermento e ervas amargas. Não deixarão nada para o dia seguinte, nem lhe quebrarão osso algum. Celebrarão a Páscoa conforme todos os ritos. Mas se alguém estiver puro e, sem estar em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, será eliminado do povo. Como não apresentou no devido tempo a oferta do Senhor, carregará as consequências do seu pecado. Se um estrangeiro morar convosco e celebrar a Páscoa do Senhor, guardará os ritos e normas a ela referentes. Haverá um único rito válido para vós, para os estrangeiros e para os nativos do país. A nuvem sobre a morada no dia da inauguração da morada, a nuvem cobriu a morada, isto é, a tenda da aliança. Permanecia sobre a morada desde a tarde até a manhã seguinte, sob a aparência de fogo. Assim acontecia sempre. Durante o dia, a nuvem cobria a morada, e durante a noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali eles acampavam. À ordem do Senhor os israelitas partiam e à ordem do Senhor acampavam, e, enquanto a nuvem ficava pousada sobre a morada, permaneciam acampados. Mesmo quando a nuvem se detinha muitos dias sobre a morada, os israelitas aguardavam a ordem do Senhor e não se punham em movimento. Se acontecia que a nuvem parasse alguns dias sobre a morada, era ao comando do Senhor que acampavam e ao comando do Senhor que partiam. E se a nuvem se detinha apenas da tarde até a manhã seguinte, partiam logo de manhã, quando ela se levantava. Quer de dia, quer de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Fosse por 2 dias, 1 mês ou 1 ano que a nuvem se detinha sobre a morada, os israelitas continuavam acampados e não se moviam. Punham-se em movimento só quando ela se levantava. Ao comando do Senhor acampavam e ao comando do Senhor punham-se em movimento, aguardando a ordem do Senhor a ser dada por meio de Moisés. O sinal das trombetas. O Senhor falou a Moisés. Fez 2 trombetas de prata polida. Elas te servirão para convocar a comunidade e dar ordem de levantar os acampamentos. Quando as 2 forem tocadas, toda a comunidade virá encontrar-se contigo à entrada da tenda do encontro. Quando for tocada uma só, virão encontrar-se contigo os chefes responsáveis pelas tropas de Israel. A um toque de alarme, levantarão acampamento os que estiverem acampados a leste. A um segundo toque de alarme, levantarão acampamento os que estiverem ao sul. Estes toques de alarme serão dados para se porem em movimento. Tocareis também para convocar a assembleia da comunidade, mas não o toque de alarme. Os sacerdotes, filhos de Arão, é que tocarão as trombetas. Elas serão de uso obrigatório para vós por todas as gerações. Quando, estabelecidos em vossa terra, entrardes em guerra contra o inimigo que vos oprime, dareis o alarme com as trombetas. Assim sereis lembrados diante do Senhor vosso Deus e libertados de vossos inimigos. Tocareis as trombetas também nos dias de festa, nas solenidades e no início dos meses, por ocasião dos holocaustos e sacrifícios de comunhão. Servirão para que vosso Deus se lembre de vós, eu, o Senhor, vosso Deus. Do Sinai a Cádiz, rebeldia e castigo de Israel. Partida do Sinai ao sinal da nuvem no 2º ano, no dia 20 do 2º mês,
a nuvem levantou-se de cima da morada da aliança. Os israelitas partiram do deserto do Sinai segundo a ordem de saída, e a nuvem parou no deserto de Farã. Foi a primeira vez que assim partiram por ordem do Senhor, dada por Moisés. Por primeiro partiu a bandeira do acampamento dos descendentes de Judá, por exércitos. O exército de Judá estava sob o comando de Naasson, filho de Aminadab. O exército da tribo de Issacar estava sob o comando de Natanael, filho de Suar. O exército da tribo de Zabulon era comandado por Eliabe, filho de Helon. Desmontada a morada, puseram-se a caminho os descendentes de Gerson e de Merari, transportando a morada. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, por exércitos. O exército de Ruben estava sob o comando de Elisur filho de Ceder. O exército da tribo de Simeão estava sob o comando de Salamiel filho de Surizadai. O exército da tribo de Gade estava sob o comando de Eliasaf filho de Deu. Em seguida partiram os descendentes de Caate, levando o santuário. Assim, ao chegarem, a morada já estava montada. Depois partiu a bandeira do acampamento de Efraim, por exércitos. O exército de Efraim estava sob o comando de Elisama filho de Amiúde. O exército da tribo de Manassés estava sob o comando de Gamaliel filho de Fadassur. O exército da tribo dos benjaminitas estava sob o comando de Abidã filho de Gedeão. Depois, a retaguarda dos outros acampamentos, partiu a bandeira do acampamento dos descendentes de Dan, por exércitos. O exército danita estava sob o comando de Aiezer filho de Amizadai. O exército da tribo de Azer estava sob o comando de Fediel filho de Ocrã. O exército da tribo de Neftali estava sob o comando de Aira filho de Enã. Era esta a ordem de partida dos israelitas quando se punham em movimento. Um homem guia, Deus conduz Moisés disse ao sogro Obabe, filho de Raguel, o madianita: estamos indo para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco, e te haveremos de tratar bem, porque o Senhor prometeu prosperidade a Israel. Ele respondeu: não, eu não irei. Prefiro voltar para minha terra natal. Moisés insistiu: não nos abandones, pois tu conheces os lugares onde podemos acampar no deserto e poderás servir-nos de guia. Se vieres conosco, nós te faremos participar da prosperidade que o Senhor nos der. Partindo do monte do Senhor, fizeram uma viagem de 3 dias. A arca da aliança do Senhor os precedia, procurando-lhes um lugar de descanso. De dia, quando levantavam o acampamento, a nuvem do Senhor estava sobre eles. Quando a arca da aliança se punha em movimento, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, que se dispersem os inimigos. Fujam diante de ti os que te odeiam. Quando a arca parava, dizia: volta, ó Senhor da imensa multidão de Israel. Israel, murmura. Contra Deus o povo começou a murmurar contra o Senhor. Ao ouvir, o Senhor inflamou-se de ira. O fogo do Senhor irrompeu contra eles e devorou uma extremidade do acampamento. O povo pediu socorro a Moisés, que intercedeu junto do Senhor, e o fogo se apagou. Deram àquele lugar o nome de Tabera, incêndio, porque ali havia irrompido contra eles o fogo do Senhor. Certa gente que se misturava a eles foi tomado de um apetite incontrolado, de modo que até os israelitas voltaram a lamentar-se e a dizer: quem nos dará carne para comer? Estamos lembrados dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora estamos definhando a míngua de tudo. Não vemos outra coisa senão maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como a resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho, ou socava num pilão. Depois cozinhava-no em panelas e faziam broas com gosto de bolo preparado com azeite. À noite, quando o orvalho caía sobre o acampamento,
caía também o maná. Queixa e dúvida de Moisés. Moisés ouviu como o povo se lamentava, família por família, cada uma à entrada de sua tenda. Então o Senhor inflamou-se de grande ira, e Moisés, muito aflito, disse ao Senhor: Por que maltratas assim teu servo? Por que gozo tão pouco de teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu ou deu à luz este povo, para que me digas: carrega-o no colo, como se fosse uma babá a levar uma criança, até a terra que prometeste a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a me tratar assim, peço que me tires a vida. Se, pelo contrário, ganhei teu favor, então que eu não veja mais minha desgraça. O Senhor disse a Moisés: Reúne-me 70 homens dentre os anciãos de Israel, que tu conheces como sendo anciãos e magistrados do povo, e traze-os à tenda do encontro, onde devem esperar contigo. Descerei ali para falar contigo. Retirarei um pouco do espírito que há em ti e o darei a eles, para que te ajudem a carregar o peso do povo, e não seja sozinho a suportá-lo. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Pois chegou ao ouvido do Senhor o vosso lamento: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. Por isso, o Senhor vos dará carne e vós a comereis, e não apenas um dia, nem 2, nem 5, nem 10 ou 20, mas durante um mês inteiro, até que a carne vos saia pelas narinas e vos cós náuseas. Pois rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e vos lamentastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés lhe disse: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: vou dar-lhes carne para que comam um mês inteiro. Se matassem as ovelhas e os bois, seria suficiente para eles? Se fossem ajuntados todos os peixes do mar, bastaria para saciá-los? O Senhor respondeu a Moisés: acaso o poder do Senhor ficou diminuído? Agora mesmo verás se minha palavra se cumpre ou não. Fim do livro dos Números, páginas 16 a 20. Obrigado por assistir a este vídeo até aqui. Apoie a nossa iniciativa de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Veja também a playlist completa.